Pensa só, no meio do século XX, enquanto o mundo parecia caminhar para o abismo, 3 caras travaram uma guerra, mas uma guerra bem diferente. Sem armas, sem exércitos, a munição deles eram histórias, mitos e ideias que viravam um senso comum de cabeça para baixo. Essa é a história de como Chesterton, Tolkien e C.S. Lewis lutaram uma batalha silenciosa, mas gigantesca pela alma da cultura ocidental. Para a gente entender a missão deles, primeiro a gente precisa olhar para o problema que eles estavam encarando. O século XX chegou cheio de promessas, sabe? A herança do iluminismo dizia que a razão, a ciência, o progresso, tudo isso ia nos libertar. Mas o que aconteceu na prática? O resultado foi um vazio espiritual imenso, um sentimento de que nada mais fazia sentido, que abriu a porta para os horrores do totalitarismo e de 2 guerras mundiais que, bom, devastaram tudo. Então, o nosso papo hoje vai seguir essa trilha aqui. A gente vai mergulhar nessa crise de sentido, conhecer os 3 sentinelas que se levantaram contra ela, descobrir qual era a arma secreta que eles usaram, ver o legado incrível que eles deixaram e, no final, conectar tudo isso com os nossos dias. Vamos começar pelo começo, então. Essa crise de sentido. Como é que a tal era da razão acabou gerando uma escuridão tão grande, né? Olha, o contraste que a gente vê aqui é chocante e mostra bem a falha do projeto. De um lado, você tinha a promessa de um mundo guiado só pela razão, sem precisar de fé, de nada transcendente. E do outro, a realidade brutal, um mundo sem sentido, ideologias desumanas e uma violência em escala industrial. A promessa de liberdade total virou uma espécie de prisão. Ficou óbvio que alguma coisa muito importante tinha sido jogada fora no meio do caminho. E é nesse cenário meio desolador que entram os nossos protagonistas. Eles não eram políticos, não eram generais. Eram escritores, professores e, acima de tudo, amigos. Eles foram como sentinelas, sabe? Viram o perigo chegando e decidiram lutar. Não nas trincheiras de guerra, mas no campo de batalha da imaginação humana. E cada um deles tinha uma arma diferente. Chesterton, que veio antes e influenciou os outros 2, usava o paradoxo para virar o pensamento moderno do avesso, mostrando coisas como os anjos podem voar porque não se levam a sério. Já o Tolkien, um mestre das línguas antigas, construiu a Terra-média não como uma fuga, mas como um espelho para nossa própria realidade moral. E o Lewis, que já tinha sido um ateu convicto, usou a clareza de raciocínio dele para fazer as verdades mais antigas fazerem sentido de novo. E qual era a estratégia que unia todos eles? A grande arma secreta que eles compartilhavam era a imaginação. Eles sacaram que o mundo, baseado só no racionalismo frio, tinha deixado a alma humana com fome. A cura não era negar a razão, de jeito nenhum, mas sim reuni-la com o mito, com a história, com a beleza, restaurando uma visão completa do que é ser gente. E aqui a gente vê como cada um botou isso em prática. Chesterton, em O Homem Eterno, usa a história para defender o senso comum com uma lógica que parece maluca, mas é genial. O Tolkien foi ainda mais fundo. Ele criou essa ideia de subcriação, que é a nossa capacidade de criar mundos que, de tão bem feitos, acabam revelando verdade sobre o nosso próprio mundo. E o Lewis, em Nárnia, simplesmente aperfeiçoou a arte de contar histórias que são, no fundo, argumentos teológicos poderosos, mas disfarçados de aventura. Para a gente entender o momento da virada, a gente precisa entrar na cabeça do C.S. Lewis por um instante. Como um ateu super racional, ele vivia um dilema que o torturava. Ele amava os mitos antigos, sentia que tinha algo de verdadeiro neles, mas a razão dele gritava que eram só invenções bonitas, mentiras, embora contadas através da prata. Como é que algo que parecia tão profundo podia ser, no fim das contas, falso? E a resposta, a chave que virou tudo, veio de uma conversa com um amigo, Tolkien. Tolkien jogou uma ideia revolucionária na mesa. E se a história de Cristo não fosse só mais um mito? E se ela fosse o mito que de fato aconteceu? A grande história que dá sentido a todas as outras, mas que aconteceu de verdade, no tempo e no espaço. Para Lewis, essa foi a peça que faltava. Foi o que finalmente uniu a imaginação e a razão dele. E essa conversa não aconteceu do nada, sabe? Ela rolou dentro de um grupo chamado The Inklings. Era basicamente uma turma de amigos, lá em Oxford, que se encontrava num pub para ler em voz alta os livros que eles estavam escrevendo. Imagina só a cena, você ali tomando uma cerveja e o Tolkien começa a ler um capítulo inédito de O Senhor dos Anéis. Eles criaram uma comunidade baseada na crença de que a imaginação não é um desvio da verdade, mas um caminho até ela. E essa ideia de comunidade é o que nos inspira aqui também. Assim como os Inklings, a gente quer construir um espaço para explorar grandes ideias. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se faz sentido para você, então entra na nossa conversa, curte o vídeo e segue o canal Pneuma BR para fortalecer essa comunidade.
E isso nos leva direto ao legado deles. Ok, eles lutaram essa guerra silenciosa com caneta e papel, mas qual foi o resultado? Como isso deixou um impacto tão forte e duradouro na nossa cultura? O legado é simplesmente gigante. O Tolkien não só escreveu um livro, ele praticamente fundou o gênero da fantasia épica como a gente conhece hoje. Quase tudo que veio depois, de alguma forma, dialoga com a Terra-média. O Lewis se tornou talvez o maior defensor do cristianismo no século XX, mostrando que a fé pode ser sim inteligente e criativa. E o Chesterton, bom, ele está sendo redescoberto agora como um profeta. As coisas que ele escreveu há 100 anos sobre a sociedade parecem ter sido escritas ontem. Essa frase aqui resume a luta deles de uma forma perfeita. O ponto central é esse. Uma cultura não vive só de economia ou de leis. Ela vive principalmente das histórias que ela conta para si mesma. São essas histórias que formam o nosso coração, que nos ensinam o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo e, no fim, o que vale a pena defender. Isso nos traz a questão final e talvez a mais importante. Por que tudo isso ainda importa? Por que a gente ainda precisa ouvir o que esses homens, que escreveram há quase um século, têm a dizer? A resposta, eu acho, é que eles nos deixaram uma visão completa da realidade, uma coisa que o nosso mundo todo fragmentado busca desesperadamente. Eles mostraram que a gente não precisa escolher entre fé e razão ou entre verdade e beleza. Eles nos deram um mapa para uma esperança que tem fundamento, para uma verdade que encanta e para uma fé que não tem medo de pensar. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente. Se Chesterton, Tolkien e Lewis foram os sentinelas da imaginação daquela época, quem são os sentinelas de hoje? Quem está travando essa batalha pela cultura no nosso mundo? Eu adoraria saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários quem você acha que são essas pessoas e não esquece de ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises.